Então, bom dia. Olha, vamos começar por lembrar dois assuntos de ontem. O primeiro, lembra-se da história das escolas não terem dinheiro para aquecer as salas? Foi esta história do DN que eu falei ontem. Ontem alguém meteu um microfone na frente do Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a questioná-lo sobre isto. E a resposta do Ministro foi: bom, mas se as escolas precisarem de dinheiro, sempre podem avisar o Ministério da Educação. Não sei se percebeu, mas eu acho que o Dr. Salazar não faria melhor do que isto, não é? Ou seja, então as escolas não têm um orçamento que deve cobrir as suas necessidades de funcionamento. É o que isto quer dizer. Aquecimento de uma escola são despesas, aliás, são despesas não, são funções normais do seu funcionamento. Ora, o orçamento deve cobrir estas coisas. Imagina o que é, não é? Para um partido que se diz descentralizador, não é? Que é o PS, e os outros partidos de esquerda que estão no poder, não é? Dizer: olha, se precisarem de dinheiro para aquecer as salas, falem comigo, hein? Eu desbloqueio isso. Está a ver? É estranho. Aliás, não é tanto, não é? Porque isto tem a ver com uma coisa apenas: cortes. Pode chamar cativações ou outros adjetivos bonitos, o que você quiser, mas isto são cortes. E é lamentável que nós tenhamos chegado numa situação destas, em que o Ministro diz: se for preciso dinheiro para uma escola ou para outra, ele dá. Isto não é assim que funciona. Bom, lembra-se que ontem eu fiz uma crítica ao Presidente da República. Primeiro bati-lhe palmas por ele ter vetado a lei de financiamento dos partidos. Mas depois fiz uma crítica. E essa crítica dizia o quê? Olha, duas situações. O Presidente devia ter-se pronunciado sobre a questão da isenção do IVA. E devia-se ter pronunciado sobre a questão da lei se aplicar retroativamente. Ou seja, aos processos já em contencioso com o fisco. Bem, não foi preciso esperar muito, porque o que nós soubemos antes de ontem à noite foi apenas que o Presidente da República vetou a lei. Ontem, na sua explicação ao país, o Presidente foi responder exatamente às duas questões que nós falámos. Portanto, ainda bem que assim é, e ainda bem que o Presidente da República foi exatamente aos dois pontos fundamentais e foi muito claro. Olha, se tirarem aquilo dali, eu promulgo a lei. Não podia haver mensagem mais clara aos deputados sobre aquilo que fizeram mal na forma como divulgaram e na forma como se pronunciaram sobre a lei. Eu vou voltar à questão da lei de financiamento dos partidos mais tarde, por causa do comportamento do PCP. Mas eu já lá vou. Em todo o caso, deixe-me só lembrar, ainda isto hoje conseguiu ser uma conjunção fantástica, o barulho dos aviões a subirem em direção ao sul e as motas, mas enfim, faz parte do ofício. Mas dizia eu, é impressionante a forma sem vergonha como os partidos estão a reagir ao veto do Presidente. Repare, vá ver as declarações até à semana passada e veja as declarações de ontem. Parece que não são os mesmos partidos, está a ver? Olha, todos eles reagiram mal na semana passada e defenderam estoicamente aquilo que tinham feito. Ontem, olha, o PSD já diz que não tem pressa para resolver aquilo. Olha, eu acho muito bem que não tenha, porque tomar decisões destas sem um novo líder, ou quando está um líder dimissionário, não é propriamente a melhor decisão. Em segundo lugar, reparar na forma como o Dr. Carlos César, o Presidente do PS, reagiu ontem, já mais aberto à necessidade de mudar e tal. Até reconheceu que as coisas não tinham sido feitas da melhor maneira. E agora vai comparar com a semana passada. Não! Foi tudo feito na paz do Senhor, com conhecimento de tudo. E recorde-se de um pormenor. Todos os partidos estiveram de acordo com aquilo. Exceto o CDS e o PAN, obviamente. Mas, está a ver isto? É com coisas destas que os partidos se afastam da população. É com coisas destas que os eleitores se divorciam dos partidos, porque dá a sensação que esta malta está claramente a defender o seu bolso e não a defender os interesses dos contribuintes e a defender os interesses do país. Bem, mas vamos lá então à agenda. Temos aqui uma coisa muito interessante. Olha, eu vou-lhe mostrar aqui a manchete do meu jornal de hoje, do Jornal de Negócios, e que diz assim: o Governo trava impacto da descida do imposto nos salários. Estamos a falar do IRS. Bem, então é assim. Quando você é trabalhador por conta de outrem e lhe fixa um salário, em função desse salário, ou seja, saber em que escalão é que aquilo cai no IRS, é-lhe descontado uma parte do seu salário. Chama-se isso
retenção na fonte. Bom, e estas retenções na fonte não são feitas à Lagardère, não é? Perdoa-me a expressão. São feitas consoante uma tabela de IRS, de retenção na fonte, assim é que se chama, que o Ministério das Finanças fixa todos os anos, no início do ano. E essa tabela pode estar um bocadinho mais para cima ou um bocadinho mais para baixo. Se estiver um bocadinho mais para baixo, você corre o risco, que é, recebeu muito, mas depois do acerto, no ano seguinte, em março, quando entrega a sua declaração de IRS ao fisco, pode ter necessidade de devolver dinheiro ao fisco. Bem, mas passa-se o contrário também. Se você subir muito essa tabela, quer dizer que está a reter rendimento a mais da pessoa ou do trabalhador, e depois do ano seguinte, quando entrega a declaração de IRS em março, significa que pode receber um bocadinho mais. Bem, eu ontem, quando soube que o Ministério das Finanças tinha divulgado as tabelas de retenção, fui dar uma olhada muito rápida naquilo e comecei a achar estranho, porque peguei numa calculadora e fui ver e disse assim, peraí, então, mas isto devia dar um aumento grande do rendimento das famílias em 2018. Mas não me estava a dar e pensei assim, bem, enganei-me. E antes que me enganasse outra vez, fui fazer novamente as contas. E cheguei à mesma conclusão. Peguei no telefone e liguei para um fiscalista. E a resposta foi óbvia. Olha, sabe o que é que aconteceu? O Governo colocou a fasquia da retenção na fonte um bocadinho mais elevada. E eu, a partir da primeira vista, pensei assim, peraí, não faz sentido. Então dava todo jeito agora fazer jus, na prática, aquilo que é a retórica política das últimas semanas, que é vamos baixar o IRS, isto vai subir o rendimento das pessoas e não sei das quantas. Não, a jogada é outra. Eu, na minha ingenuidade inicial, não é? Fiquei um bocado admirado. Mas não há nada que ficar admirado, isto é muito simples. Qual é a jogada aqui? Espera aí, vamos subir um bocadinho mais as tabelas de retenção na fonte. Porquê? Porque em 2019, quando as pessoas forem integrar a declaração de IRS ainda em março, o que é que acontece? Vão receber mais e vão ficar surpreendidas. Bom, porque é que em 2019, lá percebeu, há eleições legislativas, está a ver? E depois a isto você vai juntar outra coisa. Olha, o que é que vai juntar? Vai juntar as progressões das carreiras, não é? Vai juntar as atualizações automáticas, há de juntar outra baixa do IRS, há de juntar um aumento de pensões, um aumentozinho de pensões, porque é ano de eleições. Está a ver a jogada? É chico espertice. Eu não tenho dúvida de uma coisa, toda esta marmelada junta vai começar a correr mal do ponto de vista orçamental. Bem, mas enfim, de notar a chico espertice. Bom, sigamos para mim. Aliás, esta matéria não é exclusiva do Jornal de Negócios, para ser honesto, é a manchete até de todas as publicações. Bem, agora veja outra manchete de hoje. Jornal I, segundo assunto da agenda. A maioria vai estancar este processo abjeto. A afirmação é de André Pinotes Batista, deputado socialista que se insurge contra o fecho das estações do CTT. Ou seja, nós temos deputados que, face ao clamor que eu falei aqui ontem que ia acontecer, autarcas contra fecho de balcões do CTT, populações contra fecho de balcões do CTT, já agora convém você ir aos arquivos e recuar uns anos, porque já não é a primeira vez que o CTT fecharam balcões. E veja a reação das populações. Bom, lembra-se da conversa de ontem sobre o que é que o governador de Portugal dizia sobre o que é que os portugueses querem? Querem um país com uma oferta de serviços que não corresponde exatamente à sua capacidade produtiva do país. Bem, os portugueses querem um balcão de um banco à porta, querem um hospital à porta, querem uma maternidade à porta, querem uma repartição de finanças à porta e querem um tribunal à porta. Só falta perguntar aos portugueses em geral quem é que paga esta marmelada. É uma pergunta que eu tenho feito nos últimos anos. Normalmente sou insultado por causa disso. Mas olha, como tenho as costas largas e a minha função aqui é analisar, não fico nada preocupado com isto. Bom, mas porquê é que eu fui buscar esta história? Porque isto é o exemplo da classe política que a gente tem. Repara uma coisa. Este senhor que está preocupado com o impacto disto, não sei quantos, nas eleições, e que obviamente tem aqui uma posição populista, vem dizer uma coisa destas. A maioria vai estancar este processo objeto. Mas qual é o processo objeto? É fechar balcões? Então, Sr. Deputado, eu tenho um conselho para si. Olha, atire-se ao seu próprio governo que decidiu que a Caixa Geral de Depósitos vai despedir 2.500 trabalhadoras. Está a ver?
Já agora, eu tenho mais um conselho para si. Atire-se a todos os bancos que estão a fechar balcões, Sr. Deputado. Não é? Mas, se vocês querem, se Vossa Excelência quer estancar este processo objeto, tenho um terceiro conselho para si. Olhe, vá ao Parlamento e faça uma lei que diga assim: os bancos que despediram 4.000 pessoas no ano passado vão voltar a meter essas pessoas todas no bocado outra vez. E já agora vão reabrir todos os balcões que fecharam para despedir essas pessoas. Está a ver, Sr. Deputado? É assim que as coisas se fazem. Isto é inacreditável. Eu sei que isto aqui não vai passar. Eu sei que isto é uma estupidez, mas o simples facto de nós termos um político a dizer enormidades destas, e já agora eu vou-lhe fazer à vontade. Se isto tivesse sido dito por um deputado do PSD, do CDS, do PAN, do PCP ou do Bloco de Esquerda, eu diria exatamente a mesma coisa. Isto é falta de sentido de Estado. A gente privatizou uma empresa, entregou-a, vendeu, o Estado recebeu o dinheiro, e agora a seguir alguém não gosta de alguma coisa que está a fazer e diz: eu vou renacionalizar a empresa. Bom, isto é um excelente conselho para quem lá de fora andamos a dizer: venha cá pôr dinheiro em Portugal. Primeiro ponto. Segundo ponto, já agora, por uma questão de coerência, olhe, atire-se aos bancos. E já agora atire-se às empresas todas que fecham as portas. E já agora atire-se também a todas as empresas que despedem pessoas. Percebe? Que é para ver se a gente não faz figura de parvo. Bom, último ponto desta conversa. Lembra-se que eu comecei isto a dizer... Recorda-se da questão das reações dos partidos ao veto do Presidente da República. E ontem fiquei estupefacto. Há um dirigente do PCP chamado José Capucho. Eu nunca tinha ouvido falar dele, confesso, mas é dirigente do PCP. Primeiro ponto, é sintomático que o PCP tenha posto a dizer enormidades um dirigente de segunda classe. Está a ver? Não foi o camarada Jerónimo de Sousa, nem foi nenhum dos deputados. Foi um dirigente de segunda. Em que ele se atira ao Presidente da República e a todas as pessoas que criticaram, nas últimas semanas, a lei de financiamento dos partidos. Mas com termos inacreditáveis. Campanha insidiosa, que não tem razão, e aquilo é tudo uma campanha contra os partidos, não sei quantos. Bom, primeiro ponto, registar isto. Foi um dirigente de segunda. Segundo ponto, o camarada Jerónimo de Sousa vinha a fazer nos últimos anos um trabalho muito bom, que é fazer esquecer a imagem de Álvaro Cunhal. Daquela linha dura, hardliner, do PCP, não é? Bom, mas caiu a máscara ao PCP ontem. Naquela reação, para mim só mostrou uma coisa. O ADN de Álvaro Cunhal, dos anos 80 e dos anos 90, que era aquela linha dura do PC, está ali, não desapareceu. Ou seja, o trabalho que o camarada Jerónimo de Sousa tão cuidadosamente tem vindo a fazer desde que chegou à liderança do PCP, foi por água abaixo. Ficou claro ontem que o PCP não é um partido democrático. Porquê? Repare, eu compreendo que o PCP quer lavar a forma como vai buscar financiamento. A festa do Avante, não pagar IVA, não sei das quantas, lembra-se? Eu compreendo isso. Agora, assuma isso. Vir atacar o Presidente da República, ou quem criticou a lei, porque a crítica é antidemocrática. Olha, isto é a União Soviética. E se Portugal, que era uma sociedade que perdoava isto ao Dr. Álvaro Cunhal nos anos 90 e nos anos 80, quando ele dizia estas enormidades, já passou, está a perceber, ó José Capucho? Nós vivemos em 2017. A sociedade portuguesa é escrutinável e não perdoa estas coisas. E, portanto, só há um conselho ao PCP. Habitue-se. Porque vocês vivem numa democracia. Mas não é a democracia da União Soviética. Estão a perceber? É a democracia portuguesa. É a democracia ocidental. Quando houver que criticar, a gente critica. Se vocês têm alguma coisa para esconder, ou então querem lavar o que se passa com o financiamento do partido, admitam isso publicamente. Nós, como cidadãos, é que não temos que admitir isso. Bem, e vou ficar por aqui. Nós vamos voltar hoje ainda com o Think Tank por volta das 19h15. Não esqueça disso. E já agora, só mesmo para terminar isto, coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais. Até logo.